Vamos dialogar. Muito se fala que o pobre é pobre porque ele não economiza. Ele, quando pega qualquer dinheiro, ele gasta. Gasta em farras, né? Gasta com coisas fúteis para a sua vida. E isso já virou um senso comum. Assim como dizer que os ricos são ricos porque eles sabem economizar, eles não gastam, eles investem. Tudo isso a gente vê inclusive ser publicado aqui nas redes sociais, nos canais, a maioria dos veículos de direita trazendo essa informação. Mas isso realmente condiz com a verdade? Como eu já me propus aqui a não trazer os assuntos de forma muito acadêmica, mas sim em uma linguagem como a gente dialoga nas periferias mesmo, como a gente conversa com nossos iguais, para que seja entendido, não fique naquela linguagem universitária, linguagem de uma elite financeira distanciada. Então, vamos compreender através de nossa própria realidade o que é que essa forma de pensar pretende que a gente reproduza. Então, convido mais uma vez todas as pessoas a publicarem seus vídeos sobre assuntos diversos, assuntos que lhe interessam, porque as redes sociais estão inundadas por notícias falsas, por veículos de comunicação da direita que quer a manutenção do sistema como ele é. E nós precisamos trazer o debate, não no intuito de doutrinar ninguém, mas no intuito de fortalecer o pensamento crítico, o choque de ideias. A partir daí, as pessoas criarem consciência e entenderem se realmente a informação que elas possuíam era correta ou a modificação desse pensamento, inclusive do nosso. Eu, ao mesmo tempo que eu publico meus vídeos, eu também assisto o vídeo de outras pessoas e observo quem comenta, o que os colegas me falam quando me encontram sobre os vídeos. Então é importante estarmos fazendo esse movimento. Curte aí, compartilha para o assunto estar sendo discutido por outras pessoas e vamos fazer esse diálogo juntos, esse diálogo de forma coletiva. O que eu falo aqui não é só um pensamento meu, mas é um pensamento meu construído por diálogo com pessoas, né, que estão ao meu redor e pessoas das próprias redes. Então vamos para o assunto do vídeo. Primeira coisa que eu vou logo desmistificar. Aquele dono de um empreendimento de seu bairro, né, ele não é rico. Nós, devido a uma realidade precarizada, acreditamos que qualquer pessoa que ganha um valor um pouco melhor é rica. Costumamos chamar até de barão, né? Ah, os barão. Inclusive eu me coloco nesse local que antes de ter uma compreensão maior, eu também já cheguei a chamar pessoas que tinham um cargo de gerência em alguns espaços, então recebia um salário um pouco melhor, de burgueses. Hoje eu compreendo que não são, né? São apenas trabalhadores numa situação de precariedade um pouco menor, porque o salário mínimo não condiz com a necessidade básica de nenhum ser humano. Claro que a falta dele é muito pior, mas nós vivemos em um mundo onde podíamos sim ter uma remuneração muito melhor para todos os trabalhos, né? Porém, nós somos alienados de como nós próprios produzimos, de entendermos o que aquele produto realmente representa e acabamos caindo nessa armadilha de receber salários de vida precarizada. Então, quero primeiro pontuar isso. Aquele indivíduo que tem um mercadinho na rua, no bairro, onde ele o tempo todo está lutando para tentar manter o seu empreendimento, inclusive trabalhando, né, no caixa, muitas vezes, trabalhando
em diversos aspectos. Às vezes ele contrata poucas pessoas, ele próprio tem que estar ali no trabalho do dia a dia, ou muitas vezes não é o trabalho do dia a dia, mas um trabalho administrativo onde ele tem que ficar atento, pois a perca do seu investimento e de cair numa pauperização maior é iminente. Então a gente tem que perceber que eles não são ricos, eles são como eu já falei aqui, trabalhadores em uma situação menos pauperizada, né, em uma situação menos precária. Então, pontuando isso e a gente entendendo que ricos são aqueles realmente que estão em outra situação, que são os donos dos grandes empreendimentos, das grandes indústrias, a gente consegue compreender melhor essa ideia do gasto e da economia. Então já tiramos esse mito, né, da discussão. Agora vamos para uma questão numérica, que também muitas vezes não é entendida. Vamos supor um salário que não é de uma pessoa rica, pelo contrário, é um salário de assalariado, porém um assalariado menos precário, que é um valor de 10 mil, um exemplo. E vou trazer outro exemplo, um salário de R$1.000. Claro que o salário mínimo é um pouco maior, mas trazendo valores fechados para ficar mais fácil nossa análise, né? O entendimento. Se esse indivíduo, essa indivídua que ganha os R$10.000, pensa, tenho que fazer mercado, tenho que pagar luz, água, né? E vou economizar todo mês 10% do que eu ganho. Pegando 10% até vocês entendem por que esses 10%. Se eu tiro 10% de 10 mil, sobra 9 mil. Ou seja, a pessoa vai economizar R$1.000 por mês e vai ter 9 mil para gastar. Esse outro, né? Essa outra pessoa que ganha R$1.000, ela pensa da mesma forma. Vou economizar 10% e vou ter 90% para gastar. 90% de R$1.000 é 900. O seu poder de compra, de fazer o mercado do mês, de comprar as necessidades da semana, pois tem produtos que não conseguem, né, se manter durante o mês, de pagar água, luz e dependendo das outras necessidades, como escola de filhos, outras questões que a gente vai entrar mais na frente, R$900 é o suficiente, ou essa pessoa vai acabar entrando pelos outros 10% que ela se propôs a economizar e ainda vai ficar devendo. Olha a diferença. Para uma pessoa que ganha 10 mil, economizar 10% é ter 9 mil para gastar. Para uma pessoa que tem 1.000, economizar 10% é ter só R$900 para gastar. E olha a realidade, quem faz compra do mês, olha a realidade dos preços das coisas. Quem paga a luz, a água, olha a realidade dos valores. Então vamos compreender. Outra questão que muitas vezes se deixa de lado. E já é complicado uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa que só tem ela na família, o pessoal se preocupar com ela para gastar. Uma pessoa que é solteira, que não tem filhos e que mora em uma residência própria. Então, ela tem um gasto com ela, com as necessidades delas, que muitas vezes as pessoas falam que pessoas assim não têm responsabilidade, porque é uma outra questão que a gente pode até discutir em um outro vídeo, que só é responsável quem tem filhos, quem tem família como esposa, marido, e uma pessoa solteira sem filhos não é responsável, não tem responsabilidade. Isso é um outro problema da nossa sociedade, do pensamento social, que nós podemos discutir em um outro momento, se vocês assim desejarem, mandarem mensagem que desejam essa discussão, ou gravem seus vídeos trazendo essa discussão, me mandando os vídeos para que eu possa também estar assistindo, dando minha contribuição. Então, mas essa é uma outra discussão. Essa discussão que nós estamos
vamos compreender esse indivíduo, né? Uma pessoa solteira que tem sua casa e tem um gasto. Ela ganha os 10 mil. É uma outra forma de ver. Já uma outra pessoa, ela paga aluguel. Ela também é solteira, não tem filhos, mas paga aluguel. Esses mesmos de 10 mil, desculpa, já é uma outra percepção, já é uma outra forma de você gastar, de você compreender como você pode economizar. Essa mesma pessoa, não, esse mesmo valor, na verdade, 10 mil, já vem para uma pessoa que tem casa própria, mas que é casada, seja um homem com a mulher, seja uma mulher com o homem, seja casais homossexuais, seja qualquer tipo de casal, mas são casados. Já é um outro gasto. Aí tem que se perceber, os dois trabalham, tem uma renda igual e que formaria 20 mil, ou só um trabalha porque a outra pessoa está desempregada, ou porque a outra pessoa, por diversos motivos, não pode trabalhar. E aquele 10 mil é dividido para dois. E quando já tem filhos envolvidos? Então, a gente costuma universalizar a realidade e falar que as pessoas não gastam ou não economizam porque não querem. E a gente não compreende a realidade. E aí entra nos ditados populares, que eu inclusive fiz um vídeo sobre 2 aqui, fazendo a crítica, vocês podem acompanhar lá, que é justamente a gente introjeta que a gente tem que julgar sem compreender a realidade. E aí, saindo do individual, no coletivo a gente também faz isso. Nas disputas de países, nas discussões de grupos sociais, nas discussões sobre questões políticas, a gente leva a ideia de olhar superficialmente e julgar, e não querer esmiuçar a situação para entender o porquê daquilo, sem dar juízo de valor primeiro, entender como aquilo funciona, por que funciona, para depois se dar juízo de valor. De acordo com tudo que você estudou, que você compreendeu, que você chegou a um ponto final que se continua depois com outras informações, mas naquele momento você tem que tomar uma decisão e você realmente, a partir daquele ponto, você ter sua opinião. Porém, não se faz isso. Se pega uma informação superficial e se julga, e se torna um julgamento universal. Pobre não poupa. Não poupa porque não quer. E eu jogo para todos os pobres, né? Sem compreender a realidade, o que gera a pobreza, as questões de formação, as questões individuais que eu acabei trazendo aqui anteriormente. Então, perceba a problemática dessa afirmação. Vamos entrar para outro ponto agora que é importante. Muita gente diz, se você olhar, a pessoa que tem dinheiro se veste simples. E aí, como sempre, eu gosto de trazer uma realidade vivida por mim. Eu, na época mais jovem, né, adolescente, eu fui comprar com um colega. Na verdade, o colega foi comprar umas roupas, eu fui acompanhar esse amigo. E foi pro shopping, aquela questão, né, querendo comprar roupa de marca, porque o jovem, eu vou entrar mais à frente, o porquê esse interesse do jovem em manter determinados padrões de vestimenta, padrões de gasto. Mas nesse momento vamos pensar que a gente foi comprar e fomos numa loja e eu percebi que tem lojas que são um pouco mais caras para a realidade do pobre, mas que está ao alcance, que são aquelas marcas que são bem estampadas. Então você vê, o indivíduo está vestido com tal marca, o indivíduo está vestido com marca A, com marca B. Então você percebe quando um pobre ele busca se vestir com a marca cara, acessível a ele, cara para a realidade dele. Já também percebemos que existem algumas outras marcas um pouco mais caras, mas ainda próximo da possibilidade do pobre, que essas marcas já não eram tão estampadas nas roupas. Era mais uma etiqueta ali pequena, se tratando de bermuda,
perto da parte onde a gente coloca cinto, onde tem elástico. Se tratando de camisa, uma marca pequena, próximo da região do peito. Tá? Então, a gente aí hoje eu percebo que as marcas caras para o público pobre, ela se estampa, porque o pobre ele precisa mostrar que está com aquela marca. Já voltado ao pobre premium, vou chamar assim, não, ele simplesmente, pelo poder de gasto que ele tem, ele não precisa estar estampado muito que está vestido aquela marca. Só por ele estar com poder de gasto e estar com uma roupa considerada arrumada, já se imagina que aquela roupa é de marca. Essas marcas geralmente já são conhecidas pelos pobres, mesmo que eles não usem em sua maioria, mas eles já conhecem. Então fala, pô, ali é tal, é marca C. Ah, rapaz, aquele cara ali é barão, ele tá vestindo a marca C. Aquela menina, pô, ela é barona, ela tá vestindo a marca C. Então veja como se compreende a questão do status que a vestimenta dá. E como se compreende que aí muita gente vai olhar ali, ó, a pessoa tem dinheiro, tá gastando aqui, mas tá vestida simples. Quando você vai ver, a roupa que você está considerando cara de marca que o pobre quer usar, custou, um exemplo, a camisa R$100. Aquela camisa que você está chamando de simples lá do rico, né, do considerado rico, que eu vou chamar aqui pobre premium, né, o pobre menos pauperizado, a roupa dele é 200 e você não tem essa noção que aquela roupa é mais cara. Você pensa porque a marca não está estampada que é mais barato, não. Então ele não se veste simples, ele está vestido sim de forma cara, porém não está estampado, não está lá à mostra. Então isso é importante a gente perceber a diferença. A pessoa que tem uma condição de gasto para sua determinada realidade, ela já tem um status de estar ali superior por si só. Já aquele que não tem o poder do gasto, ele precisa ter um símbolo que o faça ser notado, que o faça ser desejado naquele meio. O símbolo é o estampar da marca, é o celular mais caro, são os adereços de corpo mais chamativos, mais caros. Então perceba como não existe essa questão da pessoa com mais dinheiro se vestir simples. Ela se veste mais caro, sim, do que o pauperizado. Ela só não deixa as marcas estampadas. As marcas que são para esse público não são marcas que se estampam. Então, já trazemos isso para perceber que é uma outra mentira que a gente acredita no dia a dia, que é difundido no dia a dia. Então, vamos para outra questão também que é importante da gente entender. Muita gente fala, fica fazendo esse gasto todo, em casa não tem nada. Fica fazendo esse gasto todo, quando a situação apertar, não vai ter nada. E aí geralmente a gente vê comentários desse tipo de pessoas mais velhas, claro, que já viveram a juventude, que já passaram ou por privações ou por coisas boas, de bonança, né, de sobra para aquela realidade que ele vive, mas que não quer que o jovem queira viver essa bonança. E aí é complicado, porque claro que a partir de uma experiência minha, outros que vêm depois de mim, eu quero informar eles e quero mostrar a eles que eles podem pagar no futuro por aquela atitude, porque eu já tive aquela atitude e eu já tive uma resposta da atitude. Porém, como eu faço esse diálogo? Eu não posso só proibir. Porque como eu vou proibir um jovem de fazer coisas que na época que eu tinha a idade deles, eu também queria fazer. E eu também fazia quando tinha oportunidade. Então, muitas vezes não é o que você está falando. Você quer julgar, você quer proibir. Mas o jovem e a jovem, eles precisam de algo muito maior do que uma proibição, do que um conselho vazio. Eles precisam realmente
de uma argumentação coerente. Muitas vezes se diz, eles não escutam ninguém. Mas como você está fazendo essa comunicação? Como está sendo feita essa comunicação que eles não escutam? Muitas vezes você quer impor. Um jovem, quando é proibido de algo, quando é privado de algo, ele vai se rebelar. Inclusive, por isso que diz que a juventude é revolucionária, né? Porque o jovem questiona. E sobre esse questionamento do jovem, como você se coloca para passar uma informação? Como você faz sem proibir? Você está proibindo simplesmente? Sua proibição vai dar errado. Sinto lhe informar, mas sua proibição vai dar errado. O jovem ele não quer ser proibido. Ele quer que você o explique, o faça entender, né? E quer viver experiências. Porque o jovem, quando começa no seu hormônio a querer ter relações, e digo isso das mulheres e dos homens, independente se é heterossexuais ou homossexuais ou bissexuais ou o que for, quer atrair o outro ou a outra. Ele não quer viver para si. Se ame. Essa conversa de se ame é pra gente que já passou dos 25, 30, que sabe que a gente precisa estar bem com a gente mesmo, que sabe outra questão. O jovem não, ele quer ser amado pelo outro. O adolescente quer ser amado pela outra. Não é por si mesmo, não é por seus pais. Eles querem ter relações. E relações de todos os sentidos. Né? Querem se sentir desejados e desejadas pela outra, pelo outro. Então, essa é a questão. Você vai olhar e quando eu trago isso, eu vou entrar no ponto. Esses jovens vão querer realmente se vestir com a roupa que ele vai ser reconhecido no espaço como alguém que não tem condição de gastar e não vai ser desejado pelo outro na sociedade capitalista onde a gente vive, que seu valor é medido pelo seu dinheiro. Uma menina quer sair com você, ela quer que você tenha o dinheiro para pagar uma cerveja. Hoje também acontece ao contrário. Muitos jovens querem sair com as meninas também que vão rachar a conta. Que pelo menos vai ter o dinheiro de Uber para ir para o local. Já está se quebrando muito. As mulheres estão sim, inclusive as adolescentes, estão sim já se mantendo, já estão sim trabalhando, inclusive se envolvendo com outras pessoas, muitas vezes não por causa do dinheiro. Ainda existe esse machismo que é introjetado também nas meninas para que elas se envolvam com homens que banquem, mas existe aquelas que se libertaram, que venceram e que se envolvem porque teve interesse pela aparência. E querendo ou não, a forma que você é lido da sua roupa diz quem é você no aprendizado capitalista, que o dinheiro mede seu caráter, seu valor. Se você está bem vestido, você tem dinheiro para a sua realidade. Se você tem dinheiro, você trabalha. E se a gente engatar um relacionamento, eu tenho meu dinheiro, mas vou me envolver com uma pessoa dura, com um cara duro e não vou ter nada de retorno, só vou gastar. Não vai ser 1 mais 1 é igual a 2, vai ser 1 menos 1. Então, tudo isso é colocado e por isso que o jovem de periferia vai gastar sim. E aí já vem a questão, mas muita gente sai da juventude e continua querendo gastar. Outra questão que a gente tem que discutir. Essas pessoas de mais idades que continuam gastando, não tiveram na sua juventude privação, então querem compensar aquilo que não tiveram naquele momento que eles têm, mesmo sendo pouco, e mesmo que vá faltar mais na frente? É uma questão a se pensar. E a própria questão de gasto com drogas, né, com essas questões ilícitas, não é a própria depressão para fugir da realidade da negação que já teve e aquele momento tem ainda a negação de sua própria existência, de suas necessidades básicas supridas e o gasto financeiro vai para aquela parte justamente para entorpecer a mente e para não pensar na realidade que vive? Então, vamos compreender que sim,
estamos errados em julgar que o pobre gasta e que o rico economiza. Isso não é uma realidade se você partir para esmiuçar as realidades. O rico, ele realmente economiza? Qual o rico que deixa de pegar um transporte particular confortável para se utilizar de um transporte público em horário de pico, em horário que ele vai ficar amassado em um ônibus, muitas vezes não conseguir nem descer em seu ponto, porque o ônibus está tão cheio que ele não consegue ir para a porta de saída. Isso acontece. Então, um banco desconfortável, muitas vezes com insetos. Qual rico que faz isso para economizar? Qual rico que deixa de viajar de jatinho particular para estar pegando um ônibus com escalas para economizar? O rico não economiza. O rico simplesmente ele tem tanto que mesmo ele gastando, sobra dinheiro para ele dizer que é economia. O rico não economiza. É ilusão, é uma mentira dizer que o rico economiza. O rico ele gasta proporcional à sua vida, à sua realidade. Porém, eles acumulam através do trabalho do pobre, que esse é acusado de ser gastão, e ele, através do trabalho do pobre, tem tanto que ele usa o tanto e ainda sobra. E aí a gente percebe como, na verdade, não é o pobre que gasta, é uma injustiça social que existe, que priva o pobre do direito ao gasto, inclusive. Claro que aqui eu estou trazendo uma crítica social, aliás, sem romantismo, dentro das nossas realidades, temos que perceber individualmente, eu sei de toda essa realidade, mas eu tenho que me apertar aqui, porque eu sei que mais na frente vai ficar difícil. Então isso é um pensamento individual da pessoa que tem que viver sua vida e tem que prestar atenção nas questões que existem. Porém, nós, quanto sociedade, não podemos estar julgando de uma forma ignorante, de uma forma incompreensível, a realidade universal como realmente universal, porque a realidade universal ela é dividida em camadas, em questões. Então, não existe essa realidade do pobre ser gastão e do rico ser economista, até porque a gente tem uma compreensão diferente de quem é rico. Muitas vezes a gente tem o pobre classe média, como o próprio pobre classe média se acha rico. Sinto informar vocês, vocês não são ricos. E sinto informar, vocês não economizam para chegar a serem ricos. Até porque mesmo vocês economizando, vocês nunca serão ricos. Agora, pessoas individualmente criam seus planos de vida. Economia para comprar uma casa, economia para comprar um carro. Deixam de utilizar drogas lícitas e ilícitas. Tem toda uma questão individual que o ser humano cria para viver uma boa vida subjetiva. Porém, nós não podemos analisar o coletivo pelo individual. Nós temos que ter uma compreensão que também não existe uma realidade coletiva. Existem realidades que compõem o coletivo. É isso que nós temos que pôr na cabeça e sair de determinados sensos comuns, né? Então, acredito que é isso. Pontuei muita coisa. Sei que muitas coisas ainda não foram discutidas, mas fica para um próximo vídeo, fica para a gente dialogar, fica para um vídeo coletivo também. Podem me chamar para a gente fazer uma discussão em uma live, uma discussão em uma reunião filmada, para a gente ter esse diálogo. Acho importante, né? Como eu falei, nada que eu falar aqui é uma construção minha, é uma construção com pessoas, seja pessoas que escrevem e eu leio os livros, pessoas que já se foram, pessoas que ainda estão em terra, seja pessoas que eu encontro no dia a dia. Então tudo que eu falo é baseado em uma construção de conhecimento,
onde eu aprendo o tempo todo e tento passar aquilo que eu aprendo, que amanhã eu posso estar trazendo aqui uma opinião contrária, dizendo que eu me equivoquei de alguma coisa que eu já falei em vídeos anteriores. E isso é ser humano, isso é se propor a aprender. É importante. Então, encerro. Até a vitória sempre. Convido todos e todas a compartilharem, seguir, né? Divulgarem seus próprios conteúdos também para que eu possa ter acesso de outras questões. Vamos nos envolver nas artes, na política, em todos os âmbitos da vida, né? Da construção da vida, da construção social, da desconstrução social também, desconstrução para reconstruir algo, né? Desconstrução, construção e reconstrução é importante o tempo todo. Até a vitória sempre, camaradas. Vamos à luta. E outra, não existe isenção. Se posicionem, porque se isentar é escolher manter as coisas como elas estão. Se posicionem e vamos vencer.